Olá, turma do quinto ano. Na nossa última aula, nós vimos o conceito de quantos cabem e quantos sobram. Eu preferi iniciar apresentando o conceito para vocês antes da gente entrar no cálculo de divisão propriamente dito, né? A conta de divisão, ela possui elementos que nós precisamos reconhecer. O número que será dividido, ele sempre vai ser chamado de dividendo. O número que vai dividi-lo é chamado de divisor. O resultado se chama quociente. E o que resta, como o próprio termo diz, é o resto. Esse resto, como a gente viu na nossa aula passada, ele pode ser zero ou ele pode ser um número diferente de zero. Quando esse resto é zero, vamos recapitular, a nossa divisão é classificada como exata. Quando esse resto não é zero, ela é classificada como não exata, certo? Então, nós vamos proceder. Todos os nossos cálculos aqui serão de divisões exatas, porque eu quero primeiramente que vocês aprendam a calcular para que depois a gente passe a classificar, tá certo? O nosso primeiro exemplo é 725 dividido por 5. Olha como eu vou proceder. Olhem para o primeiro número de vocês, é o número 7. Dentro do 7, cabe algum 5? Cabe. Se não desse, para começar calculando somente com o 7, eu iria pegar o 7 e o 2, mas nesse momento não é necessário. Dentro do número 7, é possível ver que cabe apenas um único 5, até porque se eu colocasse 2, 5 totaliza 10, passaria. E na divisão não pode passar. Então, se só cabe um único 5, eu venho para cá e vou tirar 5 de 7 para ver quanto sobra. 7 tirando 5, sobra 2. Mas repare que o 7 ele tem um vizinho, que é o 2. Esse 2 eu vou baixar para cá. E agora eu tenho o número 22 e vou contabilizar quantos 5 cabe dentro do 22. Ah, tia Alice, eu não sei calcular mentalmente quantos 5 cabe dentro do 22. Não tem problema nenhum. Você vai pegar um borrão e vai escrever de 5 em 5. Olha como eu faço. 5 com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Se eu colocar mais 5 aqui, vai para 25 e não pode passar. O meu número é 22, então eu vou parar aqui. Quantos 5 eu escrevi? 4. Sendo que 4, 5 totaliza 20. Então, eu venho para cá e escrevo menos 20. 22 subtraindo 20, vai sobrar 2. Ah, mas o nosso cálculo ainda não terminou. Veja que nós temos um último número para baixar, que é o 5. E dentro do 25, cabem quantos 5? Eu vou continuar aqui, ó, de onde eu parei. 5, 10, 15, 20. Se eu escrever um outro 5... totaliza exatamente 25, ou seja, dentro do 25 cabem exatamente 5 números 5, que totaliza 25. Eu sempre trago o meu total para cá, para poder subtrair. E nós temos aqui uma conta exata, e eu reconheço que ela é exata porque o meu resto foi zero. Então, olha só, aqui é o meu dividendo. Aqui é o meu divisor. O meu resultado se chama quociente e aqui é o meu resto. Vamos proceder mais uma vez em um outro exemplo. É importante que vocês sempre tenham em mãos um borrão para poder fazer essa verificação,
certo? Vamos observar com calma o nosso primeiro número. Dentro do número 9, é possível fazer algum grupo de 4? Vamos verificar. Vou usar esse espacinho aqui como meu borrão. 4, com mais 4, 8. Se eu escrevesse outro 4, passaria de 9. Então, isso supõe que dentro do 9, eu só vou poder fazer 2 grupos de 4. Mas 2 grupos de 4 totaliza 8. Então, eu trago esse 8 para cá, ó. 9 menos 8. 9, subtraindo 8, sobra 1. E aí, eu vou baixar esse vizinho aqui, ó. Esse vizinho, ele vai vir para cá. Reparem que eu tinha 1 e agora eu tenho 12. Dentro do 12, cabem quantos 4? Vamos contar do início. 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12. Paro aqui. Eu precisei de 3 números 4, que totalizou 12, então esse 12 vem para cá. 12 subtraindo 12 vai dar 0. E eu tenho um último número para baixar, que é o número 8. Dentro do número 8, cabem quantos 4? Cabem exatamente 2, ó. Vamos verificar. Um 4, com outro 4, 8. Cabem 2, 4, menos 8, 0. Temos aqui mais uma conta exata. Então, a sequência para calcular é a mesma. O que vai mudar são os valores do seu dividendo, do seu divisor, tá certo? Então, deixa eu passar adiante aqui. Temos mais um exemplo. O exemplo 3, a gente tem o valor 468 dividido por 3. Eu percebo que eu consigo começar a minha divisão apenas com o número 4. E aí eu raciocino. Dentro do número 4, cabem quantos número 3? Só cabem um número 3. Então, menos 3, vai sobrar 1. E eu vou baixar o número 6. Agora eu tenho 16. Eu vou escrever aqui quantos 3 cabem dentro do 16. Ó. 3, com outro 3, 6... Com outro 3, 9. Com outro 3, 12. Com outro 3, 15. Eu vou parar. Porque se eu escrevesse outro 3, passaria para 18 e não pode. Então, eu precisei exatamente de 1, 2, 3, 4, 5, 3. Que totalizou 15. Então, esse 15, ele vem para cá, ó, para subtrair. Se eu tenho 16 e tiro o 15, me resta 1 e eu vou baixar o número 8. Deixa eu esperar focar, prontinho. Dentro do número 18, cabem quantos 3? Olha, aqui eu já estava no 15, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Se eu colocar outro 3, vai totalizar exatamente 18. Então, 6. 6 número 3 totaliza 18. Então, 18 subtraindo de 18, 0. Então, nós vimos aí mais um cálculo, né? Eu gostaria que vocês, com base no que foi ensinado, tentassem fazer o exemplo 4. Vou parar um pouquinho na tela para que vocês possam copiar. 936 dividido por 2. Esse é o exemplo 4. Vou pedir também que vocês tentem realizar o exemplo 5 e o exemplo 6, tá certo? O exemplo 5 é 730 dividido por 5 e o exemplo 6 é 374 dividido por 2. Então, revejam a aula quantas vezes forem necessárias, mas tentem realizar. Tivemos 6 exemplos na nossa aula. 3 eu resolvi para vocês e 3 eu estou solicitando que vocês realizem.
o exemplo 4, que está na tela agora, o exemplo 5 e o exemplo 6. Conto com a participação de vocês, ok? Até já!